o presidente Lula, na verdade, foi um sócio da consolidação da ditadura na Venezuela. Agora, a gente vai dar sequência aqui no nosso programa de hoje aqui, muitos outros temas quentes e urgentes para a gente seguir explorando com vocês às 11h24. Eu proponho que a gente, até encerrando aqui, rumo ao Rio de Janeiro, até porque, para muitos, Donald Trump classifica no cartel dos sóis o regime venezuelano por tabela como uma organização terrorista não é só um aviso e um alerta para Caracas, pode muito bem ser para as comunidades cariocas, que também vivem o domínio da lei do fuzil, vivem também muitas vezes o domínio territorial completo e um governo paralelo imposto por organizações criminosas. E as forças de segurança do Rio de Janeiro começaram hoje, pessoal, as primeiras remoções de obstáculos em comunidades do Rio de Janeiro, já notórias, barricadas. Daqui a pouco teremos, inclusive, uma coletiva ao vivo com o governador Cláudio Castro, mas ninguém melhor que Rodrigo Vigas se juntando a nós aqui no palco do Morning Show, adiantando todos os detalhes para valer, né, Vigas? Será que dessa vez vai? Realmente, o próprio governador identificou mais de 13 mil pontos onde barricadas estão erguidas, estado afora, Baixada Fluminense, região metropolitana. Será que tem efetivo do BOP e da CORE suficiente para derrubar todas essas barricadas? Bom dia. Com certeza não tem, meu caro Marinho. Bom dia para você, para a turma toda da bancada, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Por isso foi lançado esse programa, o Barricada Zero, na semana passada. A gente falou bastante sobre ele aqui na programação da Jovem Pan, para uma parceria, que se faz necessária na tentativa não de acabar, mas pelo menos minimizar com esses obstáculos criados e montados em áreas conflagradas pelo crime organizado. São mais de 13.600, quase 14 mil barricadas mapeadas, mas esse número certamente é muito maior, até porque toda vez que a polícia vai a um determinado local, uma favela, uma comunidade, uma área dominada, seja por tráfico ou por milícia, no dia seguinte, essas barricadas cada vez mais sofisticadas, com vigas de ferro, manilhas, valas, até parquinho infantil já colocaram, elas estão lá novamente. Mas essa promete ser uma ação permanente e por isso o governo do Rio está oferecendo, disponibilizando infraestrutura, caminhão, motosserra, serralheira, britadeira, tudo que for necessário para as prefeituras ajudarem nessa intifada. A Tolerância Zero, essa operação foi lançada na semana passada e efetivamente começou nessa segunda-feira. São mais de 100 toneladas de barricadas já retiradas em apenas 5 localidades visitadas até agora pelos agentes das forças de segurança, e ainda houve várias prisões, fala-se em mais de 5 prisões até o momento aqui na capital. Os agentes estão na Cidade de Deus, uma comunidade, já foi até tema de película com rodagem internacional, e também a presença dessas forças de segurança do Tolerância Zero em 3 municípios da Baixada, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Queimados, ainda em São Gonçalo, cidade da região metropolitana. Como eu disse, são quase 14 mil barricadas mapeadas e esse é um esforço permanente conjunto. O próprio governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse numa postagem que se essas barricadas forem novamente instaladas ou reinstaladas a partir ou de hoje ou de amanhã, essas comunidades, esses criminosos vão receber, como disse ele, a visitinha do CORE, ou da CORE, que é a tropa de elite da Polícia Civil, e do BOP, que é a tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Só para fechar, viu, meu caro Marinho, ouvintes, espectadores e internautas desse Morning Show, não é de hoje que o governo do Rio de Janeiro vem tentando essa proximidade com o governo norte-americano para que haja uma espécie de reconhecimento que os bandidos daqui sejam tratados como narcoterroristas. Aí teve aquele grupo, houve aquele secto de pessoas dizendo, daqui a pouco vai ter tropa americana, daqui a pouco o Trump vai querer invadir o Brasil como está fazendo na Venezuela. O objetivo não vai por aí, viu, Marinho? O objetivo é principalmente dar acesso a esses sistemas, esses canais de informação internacionais extremamente importantes para follow the money, para seguir o dinheiro e principalmente para também, se for necessário, haver um financiamento internacional. Mas tropa americana, francesa, italiana, canadense, nada disso está previsto para estar aqui presente no Rio de Janeiro. É apenas uma tentativa de reclassificar esses criminosos para que esses instrumentos, essas ferramentas já disponíveis, passem a ser acessíveis também pelas forças de segurança do Rio e, por que não dizer, do Brasil. O Rio de Janeiro continua tentando, junto ao governo federal, a ajuda das tropas federais. Não quer
soldado do Exército, não quer militar da Marinha ou da Aeronáutica subindo morro e favela. Quem sabe disso e muito bem é a Polícia Militar e a Polícia Civil. Agora, se houver ajuda na infraestrutura, dos blindados, dos veículos pesados, aí sim, já pode ser uma ajuda bastante significativa, viu, Marinho? Sem dúvida alguma, não dá para, numa tarefa tão difícil como essa, negar qualquer ajuda. E também é importante a gente desmontar todas essas teses aí infantis aí que só interditam o debate sério, mais do que necessário para a gente libertar de uma vez por todas tantas comunidades aí Rio de Janeiro afora. Obrigado, Viga, tamo junto, voltamos com você ao longo da semana. Agora, que fique claro aqui, né? Não são mais zonas periféricas dominadas pelo crime, não, tá? Viraram muitas vezes um santuário de armas, virou um ponto ali logístico ali para fuga, muitas vezes, e também, claro, virou uma zona, enfim, de domínio territorial total, e isso é mais do que importante a gente reverter essa situação. Não é isso, David Tarso? Não, sem dúvida alguma, até porque nessas áreas dominadas, os bandidos ali fazem essas barricadas para não subir a infraestrutura necessária por parte do Estado e até empresas que querem estabelecer ali um negócio, porque internet é do crime organizado, gás é do crime organizado, mercado tem que ser feito por meio da milícia ou do crime organizado. Então tudo isso eles fazem para limitar as ações daquelas pessoas que vivem nessas comunidades. E quando há alguma ação de roubo e tudo mais, eles fogem para essas comunidades e aí eles conseguem driblar essas barricadas. Porque a gente vê roubo de carga acontecendo, tudo, justamente com essas ações. Então, é uma importante ação de enfrentamento que o governo do Rio de Janeiro tem feito e era também a nossa cobrança, né? Para que depois daquela mega operação, que realmente fosse estabelecida a dominância de novo por parte do Estado. A grande questão é que precisa ser uma série de operações com estratégia para que haja, de fato, a retomada do controle territorial por parte do Estado. A gente banalizou e se acostumou ao longo dos últimos anos com a ideia de que certas zonas podem ter o controle do tráfico, da milícia, do crime organizado, no lugar de responderem à lei brasileira, respondem à lei do crime. Isso é absolutamente inaceitável. Agora, como é que a gente chegou até aqui? O que é que a gente vai aprender para que isso não volte a se repetir? Porque nós já vimos lá atrás, com as UPPs, um primeiro ímpeto de tentar resolver esse problema que acabou se desmontando, porque, para além do imediato, da operação em si, de chegada da polícia, é preciso ter uma ocupação continuada desse território para que o problema não volte a crescer como mato que você apara e depois volta tudo. E uma das questões é qual foi o tipo de mudança institucional do ponto de vista da polícia do Rio de Janeiro, que nós sabemos é muito permeada pela infiltração do crime organizado, a lógica das milícias se instala a partir das polícias. O que é que foi feito de diferente para que a gente tenha uma gestão efetiva que consiga garantir que a polícia que vai ocupar o território vai ser uma polícia em nome da lei e não associada ao crime? Eu não vejo isso em curso no Rio de Janeiro. Então, isso me faz ter pessimismo e ceticismo em relação à capacidade dessa operação efetivamente retomar o controle territorial de forma sustentada ao longo do tempo. Vamos seguir aqui debatendo, mas não sem antes acionar David Tarso com uma informação importante que chega até nós. David? A gente estava falando sobre a questão, né, do tráfico e principalmente o crime organizado tomar esses territórios. Aqui em São Paulo, a gente tem um exemplo de realmente ação efetiva. A Polícia Rodoviária Federal recuperou, durante uma inspeção na estrada, quase 7 mil latas de energético que tinha sido vítima de saque, né? E agora essa carga vai ser devolvida. No Rio de Janeiro, quando você vê alguma apreensão como essa acontecendo, ou até mesmo algum roubo ocorrendo, você vê essa retomada dos produtos? Muito difícil. Por quê? Porque existem as barricadas lá que a polícia não consegue entrar. Então essa é a primeira medida, mano, para que realmente a gente veja uma situação diferente lá no Rio de Janeiro, para que a polícia possa subir com o caveirão, com os blindados, para realmente reestabelecer aquele território, dessa forma gerar a confiabilidade também por parte da população de realizar as denúncias. Agora, se você não consegue nem subir, quando uma viatura às vezes embica ali para entrar na comunidade e o pessoal já grita, cuidado, que aí é a área dominada.
e a polícia tem que dar ré. Então, assim, qual é o recado que você passa? Que realmente não resta outra alternativa a não ser você compactuar com o crime organizado, fazendo a compra daquele pessoal e o terrorismo sendo implementado. Hoje já houve, como o Viga disse, algumas operações em alguns locais importantes aí para remover essas barricadas. Houve apenas prisões, nenhum conflito armado, nenhuma troca de tiros, muito menos morte. Até porque eu acho o seguinte, né, Mano Feira? Depois do que os vagabundos perceberam o preço, né, ali do contexto do Alemão e da Penha, não teremos mais reação armada tão cedo, né? A matemática se impera, né? Se os vagabundos se rendem ou fogem, não temos mortos.